Fala galera, há algum tempo eu postei um vídeo aqui no canal onde eu comparava as empresas de seguro com as empresas de proteção veicular e algumas pessoas que estão inscritas aqui, eles criticaram dizendo que toda vez que um carro segurado ele é furtado, a empresa de seguro ela tem um prejuízo. Na verdade, eu não entrei em nenhum tipo de polêmica, polarização, mas achar que a empresa de seguro tem prejuízo quando um carro é furtado é um pouco até de ingenuidade. Isso porque as empresas elas trabalham com a sensação de medo que potencializa e muito o lucro dessas empresas. E uma outra característica que é importante é que essas empresas de seguro elas trabalham com uma coisa chamada risco calculado. Isso muda com toda a regra do jogo, não necessariamente a empresa de seguro ela tem um prejuízo. Mas também eu queria falar que quando o Estado brasileiro ele prioriza ações repressivas em detrimento das ações de controle, ele não só potencializa o mercado de seguro, mas também ele ajuda a potencializar os mercados ilegais e isso tem consequências desastrosas para o motorista comum, além de justificar aquilo que é popularmente falado, que a polícia ela trabalha enxugando gelo. Mas antes de continuar com esse vídeo, peço a vocês para que se inscrevam no canal, não vai ter custo nenhum. Cada pessoa que se inscreve aqui é um motivador importante para que eu continue com esse trabalho. Você que é motorista, que está se identificando com os temas que eu abordo aqui, peço para que se inscreva no nosso canal e ajude a gente a monetizar ele, a gente está perto disso e certamente a contribuição de você vai ser extremamente importante para a gente continuar com esse trabalho. Mas antes de mais nada, é importante a gente contextualizar sobre que mercado a gente está falando. E para isso eu vou reproduzir uma fala que foi feita pela superintendente da SUSEP, Solange Vieira, que ela falou que no Brasil apenas 10 empresas de seguro dominam mais de 80% do mercado de veículos segurados. Diferente ocorre nos Estados Unidos, onde mais de 4.000 empresas concorrem nesse mercado. É claro que se você tiver um problema no carro, uma batida ou um furto, as empresas de seguro segurada pela SUSEP, ela te dá dois confortos que é extremamente importante. O primeiro é que ela vai consertar seu carro colocando peças genuínas, originais. E o segundo, que se essa empresa vier a falir, você não vai ficar no prejuízo porque o próprio governo federal vai garantir o seu bem. Mas, de qualquer forma, a colocação feita à luz dessa superintendente, ela nos faz pensar se ainda assim existe um preço justo que é disponibilizado para o motorista comum bancar o preço do seguro, ou se há aí uma combinação de preço, tendo em vista que é um número muito reduzido de empresas que disponibilizam e monopolizam esse mercado de seguros no Brasil. Bem, e essa pergunta ela vai ficar no ar para vocês pensarem. Mas não é só isso, um outro problema do Brasil é que o nosso país não tem uma tradição de publicar dados públicos. E isso por si só já é também algo que dificulta bastante o motorista brasileiro. E isso faz com que os dados, principalmente sobre os antecedentes do carro, eles virem uma mercadoria. E como toda mercadoria, ela pode ser vendida. Nesse caso, quem tem acesso a esses dados podem vender esses dados, mais uma vez prejudicando a pessoa, caso ele esteja ali na condição de comprador e de vendedor e queira fazer um negócio limpo. Afinal, ele não vai ter acesso de uma maneira integral ao histórico daquele carro, se ele foi roubado, furtado, desmontado, salvado. Isso por si só já traz bastante prejuízo em qualquer tipo de negociação que é feita pelas pessoas, colocando aquele vendedor, aquele comprador numa situação extremamente vulnerável. Colocando mais uma vez as empresas de seguro num lugar bastante privilegiado na medida que a questão dos dados não é tão um problema para essas empresas. Nesse caso, pensa que o que seria importante no Brasil seria um registro nacional de sinistros, até mesmo para que o motorista ele tenha acesso ao histórico desse carro, porque um carro adulterado ele está invariavelmente ligado a outros mercados, como o mercado da sonegação, da lavagem de dinheiro, do roubo, do furto e até mesmo dos assassinatos. A gente está falando de várias tipificações penais que pode dar um grande peso numa relação comercial como essa, que mereceria mais a atenção das entidades federativas. O outro lado cruel é quando o motorista vai renovar aquela apólice de seguro e o reajuste para a renovação ele não está condizente com o número de furtos e roubos de veículos que acontecem na cidade dele. Como ocorreu recentemente no período do Covid, onde o número de roubos e furtos de veículos estavam lá embaixo, mas mesmo assim essas empresas não reduziram o valor das apólices de seguro. Mas também não é só isso. Outro exemplo é o caso das cidades brasileiras que conseguiram resolver, pelo menos em parte, o número de roubos e furto de veículo, em alguns casos reduzindo pela metade, como foi o caso da cidade de São Paulo e do Rio Grande do Sul, depois que essas cidades regulamentaram a lei do desmanche, que foi uma ação extremamente bem sucedida, principalmente que a regulamentação da lei dos desmanches, eles obrigavam
os revendedores de peças usadas a etiquetar aquelas peças do veículo que fossem desmontáveis. E por outro lado, isso por si só, isso forçava com que esses revendedores eles passassem a não aceitar ali nos seus depósitos peça de origem duvidosa, já que pela lei de desmanche ele corria o risco de ter seu alvará cassado. Mas, infelizmente, essa lei ela contava ali com algumas imperfeições regulatórias. Nesse caso, eu falo dos exemplos das empresas de seguros que terceirizam a recuperação do veículo, já que essas empresas elas contratam um caçador, que é um funcionário que ele recebe um contrato temporário para ficar na cidade rodando ali, circulando, para achar esse veículo que foi roubado ou furtado ou que esteja numa área de desmanche. Esse caçador ele só consegue potencializar o seu trabalho quando ele tem acesso às informações privilegiadas, informações essas que são passadas por agentes públicos e que de certa forma faz com que exista ali de uma maneira bastante informal um acerto entre dois segmentos, um legal e um ilegal, que se auto-beneficiam para potencializar mais ainda os ganhos das empresas de seguros. É evidente que a venda de informação privilegiada ela não tem um CNPJ, mas de fato ela alimenta essas empresas legais de seguros que existem. Essa é uma forma das empresas de seguro não mancharem o seu CNPJ ou pelo menos eximir os seus diretores de algum tipo de responsabilização que pode ocorrer nessa relação. Deixando, por outro lado, essas empresas que mais ganham nesse segmento com as mãos limpas, a troco de um baixo custo e de um título precário que é dado àquele trabalhador caçador. E essas são apenas algumas questões que envolvem o mercado do seguro. Eu fiz algumas abordagens bastante superficiais aqui, porém extremamente relevantes para vocês pensarem como é que funciona esse mercado. Mais uma vez, agradeço a você que pôde ficar até o final, só pedindo para que você se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, grande abraço.